Olá, vamos dar continuidade ao período da história do Brasil conhecido como Era Vargas. Estamos especificamente falando sobre o período constitucionalista, que vai de 34 a 37. Vimos que a Constituição de 34 é uma Constituição liberal, que dá muito poder à União, que estabelece o voto feminino, que estabelece regras e condutas para o trabalho e também para o empregador. Vemos que existe a criação do Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, ou seja, Vargas tenta implementar uma Constituição liberal de cunho democrático para fazer do Brasil aquilo que ele pretendia, que era colocar em prática o seu projeto nacional desenvolvimentista, estabelecendo para isso a substituição de importações de produtos, principalmente dos Estados Unidos, que passariam a ser produzidos no Brasil. Todo esse desenvolvimento da Era Vargas, a liberdade, o clima de liberdade daquele período chamado constitucional, vai gerar o surgimento de duas grandes agremiações políticas rivais e contrárias. Essas agremiações políticas rivais vão fazer, durante o período constitucional, uma época muito polarizada da política nacional. A Constituição de 1934 estabeleceu que a primeira eleição para presidente da República seria realizada de forma indireta pelos deputados constituintes, em votação realizada no dia seguinte o da promulgação da Carta Constitucional. Vargas foi eleito com larga vantagem para um mandato que deveria durar até 1938. Os acontecimentos ocorridos no início do século repercutiram grandemente no Brasil. A Grande Guerra Mundial fez com que houvesse a substituição de importações, visto que o Brasil não tinha de onde importar, ou tinha de onde importar, mas os preços eram elevados demais. Então vamos também ter o efeito da crise, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Outro exemplo foi a ascensão de regimes totalitários na Europa, cujas ideias vindas do nazifascismo e do stalinismo influenciaram a formação de grupos fortes no Brasil, que transformaram a indústria do país. Um desses grupos foi fundado em 1932, sob o comando do paulista Plínio Salgado. Com a sua ideologia de verde-amarelismo, Plínio criou a Ação Integralista Brasileira, a AIB, e instituiu o slogan Deus, Pátria e Família. Os integralistas, ou camisa verdes, como eram conhecidos, traziam uma simbologia semelhante à dos ideais fascistas e nacionalistas, como toques militaristas, disciplina baseada em ideias de direita, forte nacionalismo e palavra de ordem, com a saudação Anauê, empregada como cumprimento ao brado de luta. Além dessa saudação, os integralistas também utilizavam a letra sigma como símbolo do movimento. Em contrapartida, constituiu-se a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, formada por pessoas, grupos e lideranças à esquerda do aspecto político, críticos ao governo Vargas, às oligarquias e aos fascistas. Sob a direção do Partido Comunista do Brasil, PCB, e a liderança de Luiz Carlos Prestes, a ANL defendia a suspensão da dívida externa, defesa das liberdades individuais, o combate ao fascismo com a criação de um governo popular, a nacionalização dos bancos e de várias empresas e a reforma agrária. A maior força dessa frente vinha dos quartéis e não dos operários. Prestes diria que era mais fácil construir o regime comunista dentro dos quartéis do que nas fábricas. Isso porque, depois do movimento de 1930, estabeleceu-se um grande caos nas Forças Armadas. Com o tempo, as organizações AIB e ANL começaram a crescer em número de integrantes no Brasil, tornando-se as primeiras organizações políticas de caráter nacional da história brasileira. Em determinado momento, Vargas teve que se posicionar perante a ação dos dois movimentos. Estrategicamente apoiou aquele com o qual as suas ideias se assemelhavam, a AIB. Ao fechar uma espécie de aliança com o integralismo,
Vargas colocou a ANL na clandestinidade. Em contrapartida ao autoritarismo de Vargas, ainda em 1935, os membros da ANL organizaram um movimento denominado Levante Comunista. O Levante também ficou conhecido na história como Intentona Comunista, mas a palavra intentona tem um caráter pejorativo, pois se originou na expressão intenção de tolos, que era como a oposição via as ações dos comunistas. Comandado por Luiz Carlos Prestes, sua companheira e revolucionária alemã Olga Benário, o movimento rapidamente foi derrotado. Vargas assinou um documento que exilou Luiz Carlos Prestes e entregou Olga Benário aos nazistas, tendo em vista a origem judia da militante. Ela foi deportada grávida para a Alemanha e morreu em um campo de concentração. O Levante, derrotado, serviu para que Vargas espalhasse pelo país o pânico de que a nação brasileira corria grave perigo com os comunistas. Diversos estratos sociais foram influenciados por essa corrente de ideias difundidas pela rádio e pelos jornais. O medo do comunismo garantia a Vargas o apoio popular de que necessitava para promover novas ações políticas e ampliar sua popularidade. Apesar da vitória sobre o movimento da ANL, ainda havia uma grande barreira a ser vencida para que os planos de Vargas tivessem continuidade: as eleições de 1938. À época, o Brasil ainda era um país onde não havia reeleição de presidente. Por isso, como as próximas eleições seriam diretas, Vargas não poderia concorrer em 1938. Devendo esperar 4 anos para novamente se candidatar à presidência. Novos nomes, aos poucos, entretanto, surgiram. No entanto, Getúlio não tinha intenção de esperar 4 anos para ser novamente candidato à presidência, mesmo que fosse eleito governador de estado ou senador nesse intervalo de tempo. Em 1937, Olímpio Mourão Filho, militar de formação integralista, redigiu uma carta por meio da qual tornava público que o Brasil estava ameaçado pelos comunistas. A grande imprensa logo passou a vincular que os comunistas planejavam tomar o poder. A denúncia do suposto plano comunista, que ficou conhecido como Plano Cohen, fez com que Vargas mostrasse à população brasileira a impossibilidade de continuar no caminho democrático, ou seja, a impossibilidade de haver eleições em 1938. Assim, em 1937, Vargas anunciou pela A Hora do Brasil, programa de rádio em que discursava com frequência, o momento histórico em que, por força de lei, estava proibidas as eleições de 1938, e que isso estava sendo feito para que se pudesse estabelecer um governo forte e capaz de afastar o perigo vermelho. Está na consciência de todos os brasileiros. Era necessário e urgente optar pela continuação desse estado de coisas ou pela continuação do Brasil. Entre a existência nacional e a situação de caos, de irresponsabilidade e desordem em que nos encontrávamos, não podia haver meio termo ou contemporização. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. A tanto havia chegado o país. A complicada máquina de que dispunha para governar-se não funcionava. Não existiam órgãos apropriados através dos quais pudesse exprimir os pronunciamentos da sua inteligência e os decretos da sua vontade. Restauremos a nação na sua autoridade e liberdade de ação. Da sua autoridade, dando-lhe os instrumentos de poder real e efetivo, com que possa sobrepor-se às influências desagregadoras internas e externas. Na sua liberdade, abrindo o plenário do julgamento nacional sobre os meios e os fins do governo e deixando-a construir livremente a sua história e o seu destino. Vargas também criou mecanismos de poder suplementares, como o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e o Departamento de Administração de Serviços Públicos, o DASP.
O DIP era o órgão responsável por controlar os meios de comunicação, dos quais o rádio era o principal, funcionando como forma de censura sobre a imprensa e de valorização da figura presidencial. A imagem de Vargas foi enaltecida em diversas instituições, inclusive nas escolas, por hinos e por revistas. Outra forma de articulação utilizada foi modificar o calendário, tanto escolar como social, decretando vários feriados que seriam públicos de grande valorização do governo. Em 1943, Vargas cria a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, concretizando as leis que já havia sido promulgada no início de seu governo, inspirada nas experiências dos países industrializados. Deve-se enfatizar também que, mesmo recebendo a influência do fascismo italiano na década de 1930, os traços mais autoritários da CLT tinham inspirações positivistas. O Brasil era um país estrategicamente importante para as nações do eixo, Itália, Japão e Alemanha, e dos aliados, Grã-Bretanha, Estados Unidos, França e União Soviética, alianças formadas no início da Segunda Guerra Mundial. Para a Alemanha, o país seria um centro de difusão de ideias nazistas capazes de minar a concretização do ideal capitalista estadunidense dominante nas Américas. Entretanto, para os Estados Unidos, o Brasil seria estratégico militarmente, caso uma guerra se iniciasse em várias frentes de combate, como na África. Apesar de ter uma ligação muito forte com o ideal nazista, Vargas realizou negociações diplomáticas com os Estados Unidos, resultando na entrada de capitais e de tecnologias dos países aliados, que foram usadas para implantar empresas nacionais. Dessa forma, a política nacionalista varguista não impedia a entrada do capital estrangeiro, mas restringia a sua ação com o propósito de que este fosse usado para o desenvolvimento nacional. Assim, entre 1940 e 1945, nasceram a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda, fruto da negociação entre Estados Unidos e Brasil para que este entrasse na Segunda Guerra Mundial. A Companhia do Vale do Rio Doce, para exploração de minérios, a Fábrica Nacional de Motores, a Fábrica de Alcalis, produção química. Com a entrada dos norte-americanos na guerra, devido ao ataque japonês à base de Pearl Harbor, a pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil aumentou, e o início de um empréstimo estadunidense de 20 milhões de dólares, com o objetivo de ajudar na construção da usina de Volta Redonda, selou o pacto entre os países. Somou-se a isso o ataque que sofreram alguns navios brasileiros por parte de submarinos alemães. Finalmente, o Brasil declarou guerra às potências do eixo. As ações da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e da Força Aérea Brasileira, a FAB, ocorreram na Itália, que naquele momento não era o centro das ações militares na Europa. Porém, as vitórias em Monte Castelo e Montecchi, por mais que não tenham sido decisivas para o fim da guerra, tiveram um papel de relevância na política interna brasileira e nas pressões para a deposição de Vargas e o fim do Estado Novo. O Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados para derrotar os regimes nazifascistas, mas as tropas, quando voltaram ao país, encontraram um regime com as mesmas características daquela que foram combater. Diante dessa situação, Vargas rapidamente marcou eleições e anistiou os presos políticos. Criou também a Lei Antitruste, que impossibilitava a formação de grupos oligárquicos monopolistas. O maior fenômeno da época foi a aglomeração de pessoas que iam aos comícios para gritar o nome daquele que nem candidato era, Getúlio Vargas. Surgia o queremismo, movimento que pregava o continuismo varguista no governo. Os queremistas tinham interesse no adiamento das eleições e na organização de uma Assembleia Constituinte para estabelecer um novo projeto. Tanto que os brados não eram apenas queremos Vargas, mas também queremos uma Constituição com Getúlio. Em outubro de 1945, um discurso pró-Getúlio foi proibido pelo chefe da polícia João Alberto Lins de Barreto, no Distrito Federal, na época, o Rio de Janeiro.
Imediatamente Vargas, ainda com seus poderes autoritários, substituiu o delegado pelo seu irmão Benjamin Vargas. Para muitos, essa atitude denotava a clara intenção continuista de Vargas no poder. Diante desse quadro, Dutra, ex-ministro que era agora candidato, e o general Góes Monteiro prepararam um movimento para depor Vargas e colocar em seu lugar o chefe do Supremo Tribunal Federal, o cearense José Linhares. Em 29 de outubro de 1945, foi deposto pelo alto comando do Exército sem oferecer resistência e passou a apoiar Dutra abertamente com seu sucessor. Dutra venceu com mais de 3 milhões de votos. Desta forma, chegado o fim da Era Vargas, um longo período de 15 anos no qual o Brasil passou a ser um país industrializado, pelo menos teve início muito dos elementos de industrialização no Brasil. O nacional-desenvolvimentismo de Vargas agregou capitais estrangeiros voltados para a industrialização nacional, conseguiu dos Estados Unidos implementação de indústria e principalmente da siderurgia nacional. Foi um governo onde houve muitas mudanças no Brasil, onde o caráter agrário do Brasil começou a dar lugar a um caráter mais urbano, a instituições mais urbanas e todo o progresso e desenvolvimento oriundo de um grande esforço de um nacional desenvolvimentista.